Na aula número 1, né, na aula passada, nós vimos que aprender a cuidar do nosso dinheiro é o melhor investimento que a gente pode fazer, né? A gente viu aí que muitas pessoas hoje trabalham, muitas mulheres principalmente trabalham e usam seu dinheiro de forma a pagar suas contas, mas poucas ainda usam os investimentos como forma de melhorar a sua rentabilidade, né, como forma de ajudar a aumentar o seu patrimônio. Enfim, nós trabalhamos não só para sobreviver, não só aí para pagar contas, né? Mas nós temos sonhos e a gente quer alcançar esse sonho, né? E esses sonhos que nós queremos alcançar, a gente precisa de planos. E os investimentos vêm aí casando com essas realizações de planos para te ajudar a alcançar ali os seus objetivos mais facilmente. Nós vimos também na aula passada que hoje a gente vive num mundo muito incerto, né? Um mundo onde uma hora você está empregado, uma hora você não está, uma hora seus negócios estão indo muito bem, uma hora dá uma balançada, né? Por contas políticas, por contas econômicas, pelo país que a gente vive e o que é, né? Dentro da nossa normalidade aí do Brasil. Mas vai de nós, né? Aprendermos a estar preparados para essas variações. E os investimentos, mais uma vez, vêm aí com a ideia de você criar uma reserva de emergência, você deixar esse dinheiro de emergência rendendo, né, para poder te ajudar numa emergência, numa mudança de caminho, numa mudança de rota. Então, isso a gente também conversou na aula passada, né? E se as pessoas entendem, né, que o investimento é importante, tanto para o seu lado de realização pessoal, de sonhos, né, para o crescimento do seu patrimônio, porque ninguém quer trabalhar só para pagar conta. Por que então que tanta gente ainda, né, continua com dinheiro em poupança, vendo que não rende quanto poderia render? Quanta gente ouve falar de investimentos, mas ainda não entende, ainda não vai atrás, né? E por que tudo isso? Por que as pessoas ainda têm um certo bloqueio? E aí as razões são diversas. Só que quando a gente começa a conversar com as pessoas e começa a trazer ali, né, as razões mais detalhadamente, a gente entende que no fim nós podemos convergir todas essas, né, essas preocupações, medos, falta de conhecimento, isso tudo leva à questão de educação financeira, né? A falta de conhecimento em educação financeira, a falta de conhecimento no assunto. E é aí, né, que a gente conversou, é aí que eu apresentei hoje o trabalho que eu faço, né, que é fazer as pessoas aprenderem a investir de modo a conseguirem rentabilizar mais, mantendo ali os mesmos níveis de risco, né, os mesmos níveis de risco que elas já estão acostumadas. Então, você pode aprender a rentabilizar mais, aplicando, por exemplo, num tesouro direto, que tem até menos risco do que uma caderneta de poupança. E é isso que eu pretendo trazer, né? Tanto na. Tentei trazer na aula passada e volto a conversar sobre isso. As pessoas ainda falam, eu não tenho dinheiro para investir. Né? A questão é, se você não tem dinheiro hoje para investir, se você sente isso, isso é um reflexo de algum problema que você tem. Né? A falta de dinheiro não é o problema principal. Ele é o reflexo de alguma coisa que aconteceu e que te deixa sem dinheiro, né? A primeira coisa ali que a gente tem que pensar é: eu sempre tenho que controlar os meus gastos para não ser maior do que os meus ganhos. Os meus gastos têm que caber nos meus ganhos. E os meus gastos têm que contemplar ali, obrigatoriamente, a minha parte, né? Eu trabalho e eu quero ter uma parte para o meu futuro. Então, eu vou controlar os meus gastos de modo que sempre tem uma parte que eu vou separar para o meu futuro. E é aí que a gente entra com os investimentos para que essa parte que você separe, por menor que seja, possa te render frutos lá na frente. Então, o principal, né, da questão da primeira aula é que investimento é para todos, né? Não importa se você tem muito para investir, se você tem pouco para investir. Você consegue chegar em bons resultados a partir do momento que você começa.
né? Você pode investir num tesouro direto a partir de R$ 30. Você consegue comprar alguns CDBs, você consegue entrar em alguns fundos de investimentos com R$ 500, por exemplo, R$ 300. Então, tem maneiras de você começar. E aí começou, o comprometimento é seu com você mesmo, seu com a sua família, seu com seus planos, com o seu futuro, né? E aí você aproveita, né, da disponibilidade de assessores de investimento, como eu trabalho, para te ajudar a pegar esse dinheiro e colocar em tipos de investimentos adequados a você. Tá? Então, a mensagem da primeira aula foi: investir é para todos, né? Então, a falta de conhecimento que te bloqueia, hoje pode terminar. Você pode iniciar, você tem a minha ajuda, e a partir daí, a gente vem para essa aula de hoje, né? Bom, para quem não esteve na primeira aula, eu vou me apresentar aqui brevemente. Meu nome é Audrey Conte, eu sou educadora e sou assessora de investimentos. O meu trabalho atual é, como assessora em uma corretora de valor, ajudar as minhas clientes e os meus clientes a ganharem mais dinheiro. Esse é o ponto principal do meu trabalho. Como isso é feito, né? Os meus clientes me procuram com já a ideia de que eu entendo que investir é importante para mim, eu entendo que investir é importante para realizar os meus sonhos e eu preciso de ajuda. E é aí que a gente começa, né? Como ajuda? Eu ajudo com conhecimento, eu ajudo com informações sobre os produtos e, principalmente, eu ajudo a você entender o que é que você busca, né? Você busca algo mais conservador, porque você tem medo de perder, você busca algo de curto prazo, médio, longo prazo, você tem possibilidades de talvez se expor a um pouco mais de risco, se esse risco tiver um retorno que você entende que vale a pena, mas que esse risco não afete a sua vida, caso, né, dê algo inesperado, né, caso a gente, por exemplo, tenha uma outra pandemia, né? Você está preparado para isso? Esses dias eu estava pensando, né, o que a pandemia ensinou em relação ao lado financeiro? Muita gente quebrou, muita gente passou dificuldade e muita gente ficou endividada para comprar comida, né? Então, se a gente tem que tomar uma lição, né? Isso pensando do lado financeiro. Claro que tem muitas outras lições, mas pensando do lado financeiro. Se a gente tem que aprender uma lição aí com o que a gente passou, precisamos ter uma reserva de emergência. E uma reserva de emergência que me sustente em um certo prazo, né? Uma reserva de emergência que vale a pena e que me faça ganhar dinheiro se eu não precisar usá-la. E aí vem os investimentos para ajudar, né? Bom, quem me ouve acha que eu comecei, né, com contato na educação financeira quando em criança, porque é, né, é um assunto não tão falado, principalmente entre mulheres, né? É engraçado como tantas mulheres trabalham e poucas ainda conversam sobre investimento, né? Poucas começam a cuidar do seu próprio dinheiro, elas passam muitas vezes, né, delegam, né, a ação de cuidar das finanças da casa ou das suas próprias finanças, né? Depois você trabalha, o dinheiro cai na sua conta, delega isso para um marido, para um companheiro, ou deixa no banco, ou simplesmente não faz a gestão, ou muitas vezes nem sabe quanto ganha, né? Eu tenho amigas que me falam, não sei quanto entra, não sei quanto sai. É engraçado que muitas mulheres trabalham, né? Mas aí está faltando o segundo passo, né? Cuidar um pouco melhor, ou talvez o terceiro passo, investir, né? Para poder aproveitar aí do dinheiro. E quando eu converso, né? As pessoas falam, mas você aprendeu isso faz tempo. E não é bem assim, né? Não é bem assim. É, eu, assim como acredito que muitas outras pessoas, mulheres e homens, né? Não tivemos, eu não tive, provavelmente vocês também não, né? Aula de educação financeira na escola. Hoje em dia, eu vejo algumas escolas com aula de educação financeira, eles aprendem um pouco de matemática financeira, juros compostos, mas ainda assim, não é esse tipo de ensinamento que a gente usa, né? Ou a gente precisa ter hoje para entender, eu ganho tanto, eu gasto tanto, eu vou investir tanto, em tantos por cento ao ano, para poder fazer um plano, para quando eu me aposentar, eu conseguir tirar um rendimento que me mantenha o padrão de vida atual, né? Então, esse conhecimento, né? Esse conhecimento
é muito escasso. Se você não tem, por exemplo, uma família já com essa ideia, né, de investimentos culturalmente falando, você não teve acesso a essa informação antes. Né? Então, você não teve na escola, provavelmente você não tem numa faculdade. Muitas vezes eu converso com dentistas e falo: eu me formei, eu sei tratar uma pessoa, eu sou dentista, mas eu não sei gerir o meu consultório. E é falho, né? E vai cair dentro da educação financeira, né? Isso é falho, porque aí está o limite entre você ser bem-sucedido ou não por conta de uma administração, né? Não é porque você é um bom dentista ou não, mas por conta de uma administração que falta ainda, né? Falta esse conhecimento nas faculdades, falta esse conhecimento na escola, e assim como falta, né, até hoje, faltou para mim também. Eu não tinha esse conhecimento desde cedo. Dentro da minha família, eu ouvia quando criança, né, meus pais falarem sobre poupança, caderneta de poupança, dinheiro que guardava, punha na poupança, quando precisava comprar alguma coisa grande, quero comprar um carro novo, tira o dinheiro da poupança, e assim foi o que eu ouvi, né, e o que eu me lembro dentro da minha casa, né, quando faltava e quando tinha, era caderneta de poupança. E eu cresci com isso. Cresci assim. Aos 15 anos, né? Eu era atleta de vôlei e foi a primeira vez que eu comecei a ganhar um salário. Um salário bem pequeno, que mal pagava, né, minha condução, minha alimentação, mas para uma menina de 15 anos que morava com os pais e era o primeiro salário sendo atleta, era uma coisa muito legal. E aí eu me lembro, né, de gastar esse salário com condução de vez em quando, mas muitas vezes minha mãe e meu pai me levavam, tal. E o dinheiro que sobrava, o que que eu fazia? Gastava. Claro que eu gastava, né? Eu comprava sorvete, eu saía com as minhas amigas no fim de semana e era o que dava também, não era um valor muito grande, era o que dava para fazer. Com o tempo, né, com uns 18 anos, eu entrei na faculdade e eu entrei na faculdade de Química, né? Eu sou formada em Química e logo no primeiro ano eu arrumei um estágio. E nesse estágio, eu lembro muito bem, eu ganhava R$ 120 por mês. R$ 120 hoje não é nada, e naquela época também não era muita coisa. Né? Eu mal conseguia pegar condução com esse dinheiro, que praticamente ia todo, porque eu morava na Zona Leste e estudava na Zona Oeste de São Paulo. Eu tinha que pegar 2 ônibus e o metrô para ir, 2 ônibus e o metrô para voltar. Né? Quase 1h30, 2 de deslocamento para ir e para voltar. E esse dinheiro de R$ 120 não dava para quase nada. Então eu usava para isso, né, para condução e para comer. Eu passava o dia inteiro na faculdade e eu lembro, né, eu almoçava no bandejão, que era o lugar mais barato de se alimentar ali na faculdade, que eu pagava R$ 1,90 a refeição. E com isso eu conseguia guardar um pouquinho por mês. E foi aí que eu abri a minha primeira conta de banco. Eu abri uma conta no Banco Real, né? Existia o Banco Real, não sei se a maior parte lembra, que depois foi comprado pelo Unibanco, que depois foi comprado pelo Itaú, né? Mas naquela época era Banco Real e eles abriam uma conta universitária que não tinha taxa. E foi aí que eu comprei, que eu abri a minha conta e guardava esse restinho de dinheiro aí todo mês, mas guardava na conta corrente. Deixava na conta corrente porque eu não sabia eu nem sei se eu tinha direito à poupança naquela época. Provavelmente sim, mas a quantidade era tão pequena e eu usava muito e ficava na conta corrente. Depois de uns 2 anos, né, eu arrumei uma bolsa de iniciação científica para quem faz faculdade de química, você faz pesquisa e aí você conseguiu uma bolsa, né, um salário, vamos dizer assim, durante o seu projeto, para pagar o seu projeto. E foi aí que começou a sobrar um pouquinho mais de dinheiro, coloquei esse dinheiro na poupança. Então, olha só, eu comecei gastando muito, né? Quer dizer, gastando tudo, mas eu era uma adolescente, ok, mas eu gastava tudo. Depois eu comecei a deixar dinheiro na conta corrente, era pouquinho, mas era o que eu tinha. E depois eu passei para a poupança. Nossa, aí foi, né, o caminho. Estou no caminho certo. É assim que todo mundo guarda dinheiro, né? É assim que meus pais sempre fizeram, é isso que eu ouvi. E continuei a partir daí guardando dinheiro na poupança. Aos 22 eu me formei e eu entrei numa multinacional como trainee. E meu salário foi muito melhor do que o salário que eu tinha como estudante, né? Muito melhor para uma pessoa recém-formada, para uma pessoa solteira, né? Era um salário que já me sobrava um pouco mais por mês. Legal.
Juntei esse salário onde? Na poupança. Deixei na poupança e o que eu fiz depois de uns 2, 3 meses? Comprei um carro em parcelas, né? Meu pai me ajudou com metade, eu paguei a outra metade financiada em 2 anos. Ou seja, fiz uma dívida. Eu sabia que eu tinha as entradas, teria as entradas, né? Porque eu trabalhava, meu estágio estava indo muito bem, como trainee, né? E eu não contava que depois de 6 meses eu ia mudar. E 6 meses depois eu saí desse emprego para fazer mestrado, e o meu mestrado era integral. E aí eu consegui uma bolsa também para me auxiliar, né, na minha tese, na minha pesquisa, né? Só que eu fiz mestrado em química ainda. Só que a minha bolsa era 50% do salário que eu tinha como trainee. E eu tinha, então, menos dinheiro e eu tinha uma parcela de carro usado, porque era um carro usado, antigo, era um Palio verde, antigo, usado, que eu tinha que pagar, né, por uns 2 anos. Então, nesse momento, aquele padrão de vida inicial que eu tinha, né, de uma pessoa recém-formada, ganhando bem, foi reduzido. Eu tive que reduzir para não ter dívidas, porque eu já tinha um financiamento aí para pagar, eu tinha um salário reduzido pela metade e eu precisava, né? Eu precisava dar um jeito de pagar essas contas. Ok, o dinheiro que eu tinha na poupança não rendia quase nada, né? Como a poupança não rende muito, principalmente em épocas que a gente tem juros altos, como hoje, né? Você tem juros altos, uma inflação muito alta, a inflação é mais alta do que o rendimento da poupança, então, no fim das contas, né, o meu dinheiro está na poupança, mas não rende quase nada. E aí, né, eu consegui, depois de um tempo, terminar as parcelas do meu carro e mais uns anos terminei o meu mestrado. Né? Com o mestrado, eu já consegui um emprego numa outra multinacional com um salário melhor. E aí já tinha, então, um salário melhor e a experiência de colocar o dinheiro aonde? Na poupança. E esse salário melhor, né? Eu coloquei na poupança. E foi na poupança que eu fui deixando por anos. Casei nesse meio tempo, né? Depois de alguns anos nessa multinacional. E tive meu primeiro filho, né? Depois desses anos, eu trabalhei 5 anos mais ou menos nessa multinacional e tive meu primeiro filho. Quando eu tive meu primeiro filho, eu decidi guardar um pouquinho por mês para ele, todos os meses desde ele que nasceu, era o que eu podia guardar na época. E aí, onde que eu iria guardar, né? E é claro, claro que mais uma vez eu fui ao banco, abri uma poupança no nome dele e guardei o dinheiro na poupança novamente dele. E achando que estava certíssimo, que estava fazendo a melhor coisa possível para mim e para minha família. Depois que meu filho já tinha 2 anos, eu resolvi fazer um curso de MBA em gestão empresarial. E foi aí que as portas começaram a abrir, e foi aí que os conhecimentos de investimento começaram a mudar, né? Nessa época, eu já tinha um dinheirinho ali de 2 anos guardado para ele, e uma professora de economia, em uma das aulas, né, apresentou para a gente ideias de como a gente podia trabalhar investimentos. E ela percebeu, né, que eu tinha interesse nesse assunto e foi me ensinar e me pegou pela mão e me levou a abrir, por exemplo, uma conta aí na questão do Tesouro Público e a investir no Tesouro Direto. E foi aí que eu comecei. Então, quando eu entendi que eu poderia investir o mesmo valor que eu tinha investido na poupança, só que no Tesouro Direto, quando eu entendi que o Tesouro Direto rendia praticamente o dobro do que a poupança naquela época que eu comecei, quando eu entendi que o Tesouro Direto tem menos risco associado àquele valor que estava investido do que uma poupança, eu comecei a me perguntar por que as pessoas não investem, né? Por que eu não comecei antes? Por que, então, as pessoas não estão tendo, né, essas vantagens, essas oportunidades? E aí eu comecei a perguntar para outras pessoas, para outras amigas, você investe? E comecei a conversar sobre isso com outras pessoas. E eu descobri que algumas poucas pessoas investem sim, porém muito poucas pessoas, né? Quantas amigas minhas trabalhavam comigo, quantas amigas da faculdade tinham ótimos empregos e não investiam, e não estavam aproveitando, né, o seu próprio dinheiro para gerar mais dinheiro e facilitar a sua vida, facilitar a sua realização de sonhos, né?
e facilitar a sua perspectiva para o futuro, né? Aumentar seu patrimônio, seja comprando coisas, né? Seja realizando sonhos, seja guardando dinheiro, seja investindo na saúde, investindo em algo, por exemplo, que te traga tranquilidade, né? Tranquilidade a você, a seus filhos, sua família, seus pais. E aí, quando, né, eu me deparei com essas perguntas e fiz essas perguntas para as pessoas, eu sempre entendi que as pessoas é, faltavam conhecimento, né? Tinha falta de conhecimento do mesmo jeito que eu tinha no começo. E eu continuei investindo a partir daí, né? Eu comecei em 2012 e continuei investindo a partir daí, sempre com o propósito, na verdade, de solucionar a minha dor, de eu querer por exemplo, realizar um sonho, uma viagem, trocar de carro, comprar um apartamento e conseguir todas essas coisas, né? Aprendendo ali na raça o que eu faço, o que eu não faço, conversando com pessoas, o que não é tão fácil, né? Sozinha. E até que eu resolvi decidir, né? Até que eu decidi transformar essa dor, né? Essa dificuldade em um propósito. Eu sempre gostei de ensinar, eu acabei me formando em química também, na parte de licenciatura. Então, eu sempre gostei da parte de ensinar. E aí, eu resolvi associar, né, essa questão da dor e a falta de educação financeira como um propósito. E hoje eu estou aqui, né, tanto como educadora, como assessora com hoje autorização pela Ancord para poder assessorar os meus clientes nas suas próprias aplicações e fazê-los realmente não só entender, né, a importância dos investimentos, mas como agir, como entrar na prática e começar a pensar nisso de forma consciente, de forma de que eu também posso, né? Eu também quero ter essa vantagem. Então, a ideia é que as pessoas aprendam, né? A minha ideia é que todo mundo aprenda como organizar as suas finanças, né? E quando a gente fala de organizar, como é que eu faço o meu dinheiro, né? Como hoje eu consigo ganhar o meu salário mensal? E como é que eu estou cuidando desse meu dinheiro? Né? Eu estou cuidando bem desse dinheiro, eu estou explorando esse dinheiro da melhor maneira possível para trazer possibilidades melhores para mim, para minha vida, para minha família? Se sim, eu tenho que estar investindo, né? Eu estou investindo de forma adequada, eu estou investindo esse dinheiro para mim ou para minha família adequadamente comparando ao perfil que eu tenho de investidor, né? E esse dinheiro está rendendo o que ele tem que render? Porque às vezes está investido, mas em investimentos não tão bons, né? Ele está rendendo o quanto ele tem que render? E é aí que a gente se depara com um monte de gente perdida, né? Um monte de gente que não sabe por onde começar, que sabe fazer o dinheiro, mas não sabe gerir, que sabe gerir, mas não sabe investir, que sabe investir, mas não sabe dizer se está rendendo bem. Né? Então, é aqui que eu trabalho como assessora de investimentos hoje. É aqui que eu trago a parte de educação financeira para você que está aqui comigo interessada, para você que não pode estar aqui agora, mas que vai assistir mais tarde. É aqui que a gente tem a nossa ideia de mudança. E a gente tem que mudar isso aqui porque é muito, muito cultural, né? A gente ficar travada por falta de conhecimento ou por uma cultura de delegar isso para nossos maridos, pais, ou não delegar para ninguém e não fazer, né? Ou não saber tomar decisão quando um gerente de banco liga e fala: estou te ligando para te oferecer um CDB que eu tenho aqui e tal, e você não sabe nem decidir se aquilo é bom ou aquilo é ruim. Então, tá na hora, né, de quem está aqui, de quem na verdade, acho que muita gente já entendeu, né? Hoje se fala mais de investimentos do que antigamente, mas principalmente para nós mulheres, está na hora da gente entender que a gente consegue melhorar a nossa vida. Quando a gente fala aí de vida financeira, de melhorar a nossa vida, a gente tem que entender que na nossa linha de vida financeira, tá? Falando financeiramente, a gente tem duas fases. A gente tem a fase que a gente trabalha, trabalha, trabalha para acumular dinheiro, e a gente vai ter uma segunda fase para quem é mais, que ainda trabalha, ou aqueles que já estão aposentados já chegaram nessa segunda fase, que é desfrutar do que você juntou, né? A ideia é, eu trabalho por anos, eu pago as minhas contas, eu dou o que eu preciso para minha família, porém eu também tenho que juntar dinheiro, porque um dia eu vou parar de trabalhar. Um dia eu quero usar esse dinheiro para algum projeto. Pode ser curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? Por exemplo, eu posso juntar dinheiro para comprar um carro e, de repente, usar esse dinheiro para comprar o carro de uma vez só. Ótimo. A ideia é que todos na vida têm que ter uma fase de acumular para depois usufruir. E aí, eu vou comentar com vocês aqui
3 cases de pessoas que fazem isso. E eu quero que vocês me digam, né, onde vocês se encaixam, onde vocês se veem nesses cases. Eu vou contar o case aqui, por exemplo, da Ana. A Ana, ela atualmente está solteira, né? A Ana, ela tem a vida profissional ativa, ela trabalha por conta própria, ela adora viajar, ela não, hoje está solteira, porém ela já pode ter sido casada ou ela está separada, ela já teve um companheiro, uma companheira, só que a Ana hoje está solteira e ela trabalha e ganha muito bem. Ela ganha bem e ela começou, então, a fase de acumular dela, né? Só que a Ana não tem conhecimento financeiro, né? Ela nunca teve esse conhecimento na sua infância, na sua família, mas ela ganha bem, ela sabe que ela não vai fazer dívidas, ela compra de acordo, né, com a sua situação financeira, então ela não faz dívidas e o pouquinho que sobra, ela coloca no banco. Então, ela vai colocando no banco, numa caderneta de poupança. Na verdade, ela coloca na conta corrente. E o próprio banco já faz aquela mudança, né, do valor que ela não está usando para aquela poupança automática. E deixa esse dinheiro para ela numa poupança automática. Então, quando ela olha a conta dela, o dinheiro está numa poupança automática e ela sabe que o momento que ela precisar, ela vai usar, vai passar o cartão, vai fazer um Pix e o banco automaticamente baixa aquele valor da poupança e joga na conta e ela paga suas contas. Só que a Ana fez isso a vida inteira. Ela gosta de trocar de carro todo ano, ela gosta de. Ela quer um apartamento próprio, ela mora num apartamento próprio, então ela foi guardando sempre a mesma quantia ali por ano, mas gastando sempre com a mesma frequência. Então ela guarda, mas ela gasta para comprar o carro. Daqui a pouco ela sabe que vai entrar mais, ela guarda e gasta novamente para comprar, por exemplo, um apartamento. Aí ela guarda e vai fazendo uma viagem, retira tudo e faz a viagem. Quando a Ana se aposentar, né, o que vai acontecer? Quando a Ana se aposentar, aquele patrimônio que ela tinha, que era sempre estável, né? Entrava e saía, vai sair de uma vez, muito rápido. Então, em pouco tempo, a Ana não vai conseguir mais manter o padrão de vida, porque ela não juntou para isso, né? A Ana juntou, ela viveu a vida como ela queria, conseguiu tudo o que ela queria até trabalhar, mas ela não pensou e depois? E depois que eu parar de trabalhar? Então, a sua situação financeira, de um dia para o outro, né? Acordei desempregada, não vai mais cair dinheiro na minha conta. Ou eu acordei aposentada, vou depender de INSS, né? De aposentadoria do governo. Aquele padrão de vida vai cair bruscamente. E essa é uma situação que a gente não quer ter no futuro, mas é uma situação que a gente tem que pensar agora. Vamos ver a Juliana. A Juliana é um outro case. A Juliana, ela tem 2 filhas, ela é casada e ela e o marido, os dois trabalham. Como os dois trabalham, somando a renda dos dois, eles estão muito bem de vida. Então, eles fazem festa de aniversário para as famílias, para as filhas todo ano, eles viajam 1, 2 vezes por ano, todos os finais de ano estão viajando, eles moram num apartamento próprio, cada um tem o seu carro, as filhas trabalham, as filhas estudam em escola particular e eles conseguem ainda guardar um pouco de dinheiro todo mês. Então, a Juliana e o marido guardam um pouco de dinheiro na poupança todo mês, e esse dinheiro, com o tempo, vai acumulando na poupança e você vai tendo um crescimento de volume de dinheiro na sua poupança. Acontece que um dia a Ana e o marido resolvem se aposentar, né? Eles resolvem parar de trabalhar porque as filhas já estão grandes, eles já pagaram a faculdade das filhas, elas já estão trabalhando e agora está na hora deles pararem. E quando eles pararam, né, eles contaram então com o dinheiro da poupança, que sim, aumentou e rendeu ao longo dos anos. Porém, esse dinheiro vai começar a ser consumido a partir do momento que eles não têm mais entrada de renda. E aí, essa renda vai ser consumida e o padrão de vida lentamente vai caindo. Porém, vai chegar um momento que o padrão vai cair, né? E aí a gente torce, né, para aquele dinheiro ser grande o bastante, né, para te manter até o fim da vida, para você não ter que depender de filhos, para você não ter que depender só do governo, né, só de aposentadoria, porque a gente sabe que a aposentadoria é muito mais baixa do que, por exemplo, uma pessoa que tem esse padrão de vida.
Então, este caso é um caso também que as pessoas guardaram dinheiro e elas pensaram no futuro. Porém, o dinheiro estava guardado numa caderneta de poupança, por exemplo, ou num investimento que não rendia o suficiente para eles poderem manter aquele padrão de vida depois da aposentadoria. E isso é algo que a gente consegue planejar, mas aqui a Juliana não planejou. Nem a Juliana, nem o marido. Eles guardaram aleatoriamente, mas não pensaram qual é o padrão que a gente quer ter depois de se aposentar. E aí eles mantiveram aquele padrão, consumindo, né, o que eles guardaram de uma forma muito rápida. Então, é um caso que acontece muito e que a gente tem que tomar cuidado, porque é o caso que as pessoas já se conscientizaram em guardar dinheiro na poupança, mas ainda assim não sabem se aquilo vai ser suficiente para manter o padrão por tantos anos após a aposentadoria. E aí, a gente tem a Mariana. A Mariana, ela acabou de se separar. A Mariana tem uma filha pequena. E a Mariana, ela sabe que ela não quer ser dependente de ninguém para cuidar da filha. Então, a filha e ela vão ser cuidadas pelo emprego da Mariana, né? É a vida financeira da Mariana que vai dar uma boa vida financeira para a família, tanto para ela quanto para a filha. Então, ela tem que guardar dinheiro, ela não ganha tão bem assim, ela tem gastos muito altos porque ela é sozinha e não tem com quem dividir os gastos da filha. Ela quer guardar dinheiro para a filha fazer uma boa faculdade. E o que ela entende? Preciso de ajuda. E a Mariana, ela precisa, então, ela decide buscar ajuda numa corretora, por exemplo. Ela decide buscar ajuda de uma assessora de investimentos. E aí ela entende a necessidade de investir e ela busca aprender um pouco sobre isso a ponto de se sentir confortável em conversar com a assessora e pedir ajuda. Ah, olha, eu gostaria de investir porque eu preciso chegar, né, até o fim da minha vida profissional com um valor X, porque eu tenho um plano para minha filha, eu tenho um plano para a faculdade da minha filha, eu tenho um plano para aposentadoria e eu quero manter uma viagem, eu quero ter uma condição de casa própria. Hoje ela paga aluguel, mas ela consegue passar as suas necessidades para uma assessora, pede ajuda e, junto com a assessora, planeja qual vai ser a sua vida financeira. E aí a Mariana começa a guardar mensalmente um valor. Quando a Mariana se aposenta, ela chega num valor guardado investido. E esse valor guardado investido está rendendo, por exemplo, 1% ao mês, né? Que hoje em renda fixa a gente consegue 1% ao mês por conta das taxas de Selic alta, a gente consegue achar bons rendimentos em renda fixa com risco baixo. Então a Mariana consegue usar aquele dinheiro guardado para se manter pelo resto da vida. Por quê? Porque ela chegou e acumulou uma quantidade que o rendimento de 1% ao mês é suficiente para pagar suas contas. Então, ela paga suas contas com o rendimento e nunca precisa diminuir o volume total de dinheiro guardado. Então, olha o que acontece se a gente comparar as três pessoas, né? Vamos comparar a Ana, que sempre viveu gastando aquilo que ela queria para poder adquirir bens e nunca pensou no futuro, né? A Juliana, por exemplo, que pensava no futuro, guardava o dinheiro em investimentos que não eram tão rentáveis e não tinha um plano, né, de quanto eu gostaria de sacar por mês da aposentadoria, e aí começou a sacar aquele volume principal guardado, e olha só a Mariana, né, que sozinha conseguiu aprender a investir e ao invés de sacar aquele volume guardado, ela saca só os rendimentos do volume, né, o rendimento do dinheiro e consegue aí se manter no mesmo padrão de vida que ela alcançou durante o tempo da sua vida. Essa situação da Mariana, ela é possível para todo mundo. Ela é possível mesmo começando um pouco. Por exemplo, olha só, se você hoje fala assim, Audrey, tá bom, quero começar a investir, eu tenho R$ 300. Ótimo, eu vou te ensinar a abrir a conta, eu vou te ensinar como começa, vou te ensinar a buscar um produto adequado ao seu perfil. E vou te falar, coloca R$ 300 aqui. Daqui um mês, coloque de novo R$ 300. E você vai repetir R$ 300 por mês por anos, né? Então, se a gente pensar que esse dinheiro é voltado para uma aposentadoria, vamos pensar em 30 anos, 20 a 30 anos. Nós vamos pensar em 30 anos aqui,
Eu estou guardando dinheiro para os meus filhos, por exemplo. Vou guardar por 30 anos, R$ 300 por mês. E olha só, se eu for ver quanto eu tirei do meu bolso nesses 30 anos, eu tirei 108.300. Agora, se eu for fazer um cálculo de quanto esse dinheiro investido por 30 anos, 1% ao mês de rendimento, vai me chegar num valor de 1.059.000 e pouquinho. Então, esse dinheiro que eu tirei, que é os 108.000, que eu fui tirando ao longo dos anos, mês a mês, né, comprometido com o meu futuro, ao longo dos anos, mantendo uma taxa de 1% ao mês por 30 anos, eu tenho um rendimento de 1.059.000. Claro que aqui no final, né, eu tenho imposto de renda para pagar, eu tenho variações aí no mercado, né, que pode ser que não mantenha ali a minha taxa de 1% ao mês, todo mês, porém tem mês que ela pode ser maior, depende do tipo de aplicação, né, que você vai fazendo, você consegue mais de 1%, outro mês menos de 1%, e na média você consegue manter. Então, quando um assessor de investimentos está te ajudando, é isso que você consegue. E aí, tendo 1.059 no fim da minha carreira profissional, eu consigo usar esse dinheiro para render para mim mensalmente. Então, olha só, se eu mantiver aquele valor de 1.059, que está aqui, por 1% ao mês, não vou colocar nada adicional, eu consigo sacar 10.500 todo mês, né? Vamos aí considerar o desconto do imposto de renda, mas vou ter aí um valor alto para sacar, né? Vamos lá, 9.000 para sacar todo mês para me manter até o fim da vida. Aí um probleminha técnico aqui, vou compartilhar novamente. Então vamos voltar aqui nessa nesta nesse estudo de caso. Vamos lá. Tanto a Ana quanto a Juliana quanto a Mariana guardaram dinheiro. Porém, veja aqui nesse gráfico que cada uma delas teve uma situação diferente de vida após se aposentar. As três começaram guardando a mesma quantidade de dinheiro. Então, se a gente olhar, eles saem do mesmo ponto, né, no gráfico. Porém, elas tiveram escolhas diferentes durante a vida. Então, a Ana escolheu ganhar e gastar, acumular bens, ganhar e gastar, comprar carro, apartamento, viagens, baladas. E ok, tudo bem, desde que ela tenha ciência aqui, ao ponto que ela chegar aqui na fase de usufruir, o que ela tem guardado vai acabar muito rápido, porque ela não tem mais a entrada de dinheiro. Vamos olhar o caso da Juliana. A Juliana e o marido, né, guardaram dinheiro juntos a vida toda e uma boa quantidade de dinheiro, né? Eles saíram também do pouco e foi aumentando essa quantidade. Porém, essa quantidade pode ver que ela não aumenta rápido, porque ela só aumenta quando eles depositam, né? Como eles estão investindo aqui, por exemplo, numa caderneta de poupança que rende 6 e pouquinho ao ano, né, que é muito diferente de algo que rende 12, 13% hoje, que são produtos atrelados à taxa Selic alta do jeito que está, né? Então, eles estão investindo e o crescimento é muito lento, porque o crescimento depende de quando eles vão lá e fazem o aporte, que é a entrada de dinheiro, né? O depósito de dinheiro na conta. E aí, se está numa caderneta de poupança ou num investimento qualquer com uma rentabilidade muito ruim, esse crescimento, né, de valor, esse aumento, né, de acúmulo de dinheiro é muito lento. E aí, quando chega no ponto, né, da aposentadoria, do começar a usufruir do dinheiro guardado, veja que esse dinheiro também começa a ser consumido, né, diferentemente do caso da Mariana. Então, no caso da Juliana, também é consumido não tão rápido quanto a Ana, na linha amarela, mas começa a ser consumido até, né, que vai zerar, até o dia que não tem mais esse dinheiro. E aí vem a Mariana, que também começou com pouco, começou a ter um crescimento rápido. Porque a Mariana foi lá e pôs mais dinheiro do que as outras? Não. A Mariana pôs a mesma quantidade que os outros, só que o dinheiro dela estava investido em um rendimento
bom e um produto de bom rendimento. E o produto de bom rendimento vai somando como uma bola de neve, né? Cada vez que vai rolando, vai aumentando seu tamanho, cada tempo que vai passando, né? Vai aumentando o seu tamanho de patrimônio. O rendimento vai se somando ali ao que a Mariana vai aportando todos os meses, né? Vai adicionando todos os meses e o crescimento é mais rápido. Com um crescimento mais rápido, ela chega num volume maior. E esse volume maior, no ponto planejado direitinho, pela data que ela resolve, não bem a data, mas vamos dizer, daqui 20 anos, 30 anos eu resolvo me aposentar, o volume acumulado até então lhe permite manter o padrão financeiro até o fim da vida. Porque a partir da fase de usufruir, ela vai começar a consumir só o rendimento. Então vamos olhar isso em número. A Mariana e as outras duas investiram R$ 300 por mês, mas investiram de formas diferentes. Cada uma foi para um caminho. A Ana não investiu propriamente para ter rentabilidade, né? Ela colocou o dinheiro e usava conforme ia guardando. Então, ela colocava um volume e usava, colocava um volume e usava. A Juliana colocou o dinheiro, mas não em bons rendimentos, né? Então, o dinheiro cresceu lentamente. E a Mariana colocou em produtos de bom rendimento. O que é um produto de bom rendimento? É um produto que rende aquilo que você necessita dentro do que você do seu perfil. Eu não vou te dizer que, nossa, o melhor rendimento é a ação. A ação paga muito bem em alguns momentos, outros não. Depende da economia, paga bons dividendos, outros não. Depende da ação, depende da empresa. Porém, depende principalmente do seu perfil, né? Você tem perfil para investir em ação? Você tem perfil para assumir riscos ou não? O melhor rendimento pode ser aquele de uma renda fixa, né? Que talvez não seja tão alto alguns meses, nem tão baixo alguns meses, seja mais estável, e por ser mais estável, te dê mais tranquilidade e ainda te dê os resultados no final. Então, a Mariana investiu os R$ 300 em investimentos adequados a ela, ao perfil dela, ao plano que ela tinha para esse valor, e conseguiu aí, ao longo dos 30 anos, né, uma aposentadoria garantida, né, com um volume acumulado investido de 1 milhão, 1,059 milhão, né? E o que que ela vai fazer a partir do ponto que ela está aposentada, né? Então vamos dar uma olhada. Esse 1 milhão dela veio da onde, né? Então, como a gente viu, saiu do bolso dela 108 mil nesses 30 anos. Porém, o investimento rendeu a ela 950 mil, né? E este valor 950 mil vai ter sim um desconto de imposto de renda. Esse valor vai ter a dedução do imposto de renda, que nesse prazo, 30 anos, já vai cair na tabela regressiva mínima de imposto de renda, porém você vai ter que pagar imposto de renda por isso. Mas ainda assim, este dinheiro que está lá, né? Você só vai pagar o imposto de renda conforme você saca. Enquanto ele está investido, você não paga imposto de renda. Quando você começar a sacar, se esse dinheiro render 1% ao mês, como ele veio rendendo a vida toda, você vai ter, então, 10.590 por mês. E aí o imposto de renda é incidido aqui nesse valor e só então esse valor, né, vai descer ali um pouquinho para 9 mil, vai depender ali do cálculo do imposto de renda. Esse valor vai diminuir um pouquinho e ela vai poder se manter com esse valor de 10 mil, 9 mil até o fim da vida. Ela nunca vai consumir o valor do 1,059 milhão, mas sim, ela vai consumir e vai aprender a viver com o rendimento desse 1 milhão mensal. Então, essa é a melhor situação, essa é a situação que a gente chama de liberdade financeira. Você não precisa esperar 30 anos para chegar nessa situação. Se você é uma pessoa que consegue guardar um valor maior por mês, quanto mais você guardar, mais você vai conseguir encurtar o seu tempo, mais você vai conseguir ter a sua liberdade financeira antecipadamente. Ou seja,
A sua liberdade financeira é quando a gente diz que é quando as suas contas essenciais estão sendo pagas pelos seus rendimentos. Você não depende do seu salário, não depende do seu esforço, não depende do seu trabalho para pagar as suas contas. As suas contas são pagas a partir dos rendimentos. Então, se você conseguir guardar mais de R$ 300 por mês, R$ 1.000 por mês, esse tempo vai encurtando. Se você conseguir rendimentos melhores do que 1% ao mês, como eu coloquei aqui, esse tempo vai encurtando. Né? São três coisas importantes. O aporte mensal, quanto você coloca mensalmente, o tempo e o rendimento do investimento. São três fatores importantes que, combinados, vão te dar um volume de dinheiro em um tempo X, Y, Z, depende do que você busca. E tudo isso são coisas que a gente consegue prever, a gente consegue, claro que não é garantida, a gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil no futuro. De tempos em tempos a gente tem eleição, de tempos em tempos a gente tem acontecimentos no mundo, né, que afetam a nossa economia. Porém, quando você tem este tipo de investimento, este tipo de conhecimento ou assessoria, você se tranquiliza, porque o assessor, um dos trabalhos é manter o rendimento do cliente, né, naquele patamar durante todo o tempo de vida que ele está ali com contato e relacionamento com o cliente. Então, se você é minha cliente por 10 anos, nesses 10 anos a gente vai conversando mês a mês, a cada 3 meses, faz revisão dos seus investimentos. Para quê? Quando as mudanças econômicas aparecem, a gente mude seus investimentos, aqueles que não eram tão bons, podem ficar bons e podem aparecer melhores. Então, você aproveita a oportunidade. E tudo isso sem ter que parar o que você faz, né? E deixar a sua vida financeira, a sua vida trabalho, a sua vida que te sustenta de lado, né? Porque você está sendo ajudada, auxiliada por um assessor de investimentos. E é aí que as pessoas muitas vezes param, né? Elas não sabem por onde começar, não sabe como ter assessoria, não sabe como aprender algumas coisas aqui, e nem tudo que está aqui você precisa aprender, desde que você tenha alguém de confiança para te ajudar. Então, eu espero que vocês possam ter entendido que, se vocês aprenderem isso há tempo, e ainda há tempo para isso, tá? Vocês chegam lá na sua aposentadoria, na sua liberdade financeira, com certeza, e chegam tranquilos, né? Você consegue hoje se planejar? O que você precisa para começar a se planejar? Manda para mim essas informações, me pergunta o que você tiver dúvida, mas comece. Audrey, como eu começo? Fale comigo por inbox, podem mandar no meu e-mail, lá no meu Instagram, Audrey Conte, tem o meu e-mail, tem o meu WhatsApp e pode me mandar por direct também, tá? Me mandem as dúvidas, eu auxilio como começar, eu te dou os primeiros passos e auxilio também no que você precisa entender para poder manter. E aí nós vamos conversando, vamos fazer o seu plano, o plano especial para você no sentido quanto você vai gastar por mês, quanto você vai poder guardar por mês, qual é o seu plano, qual é o seu objetivo, o que você quer com esse dinheiro guardado, né? Então, ainda dá tempo de se planejar, ainda dá tempo, porque estamos todos na fase de acumular. E é agora que nós temos que pensar no futuro. É agora que a gente tem que agir para que no futuro você possa estar tranquila, você possa ter a segurança para você e para a sua família, de que você fez o caminho certo, de que você tirou o máximo de proveito dos seus rendimentos e vai desfrutar. E vai desfrutar na hora certa. E o mais importante, né? Passe isso culturalmente para dentro da sua casa. Passe isso para suas amigas, para os seus pais, tias, primas. E, assim, se você pensar o número de mulheres que trabalham e o número de mulheres que aproveitam, né, o seu dinheiro suado e para que seu próprio dinheiro trabalhe para você, é muito pequeno. Né? Hoje a gente tem muito poucas mulheres investindo ainda, muito poucas mulheres dentro do mercado financeiro, quando comparado com homens. Então, culturalmente, quando você começa a fazer, você começa a passar esses ensinamentos para sua filha. Assim como eu ouvia, né, dentro de casa, poupança, 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 e naquela época todo mundo falava muito de poupança, né, principalmente quando o Collor veio com aquele regime de congelamento de poupança, todo mundo falava muito sobre isso, né? Então, hoje, o cenário é outro. E você pode
mostrar para as pessoas que não tiverem essa educação financeira que existe ainda a possibilidade de começar. E dentro da sua casa, principalmente para quem tem filhos como eu, né, começa a passar muito mais cedo esse ensinamento. Então, hoje eu, por exemplo, tenho um filho de 15 anos, tenho um filho menor de 9 anos, e os meus filhos já têm as suas contas próprias e já têm as suas próprias contas de investimento, né? Meus filhos estão aprendendo a investir, estão com o menor, claro, ele tem na cabeça dele de que ele tem dinheiro, ele não pode gastar mais o que ele tem, e ele já tem na cabeça dele em guardar dinheiro. Ele quer guardar, ele não fica nunca sem, ele nunca gasta tudo. O mais velho já tem a consciência de investimento, já tem a consciência de que dá para, né, tem uma mesada, eu vou guardar um pouquinho e eu vou guardar investido. Ele já tem essa consciência. Onde ele vai investir? A mãe ajuda, né? A assessora de investimento ajuda. Mas ele já tem essa consciência. E essa consciência é o que faltava, né? No meu caso, lá nos meus 15 anos. Essa consciência demorou para chegar até mim, o conhecimento, né? Demorou, vamos dizer assim, para que eu tivesse acesso a ele, né? Ou eu tivesse buscado, né? Talvez eu não tenha buscado o suficiente, mas eu não tinha despertado esse raciocínio de investir. E hoje você tem possibilidade de despertar dentro da sua própria casa, dentro das pessoas que convivem com você. E aí você não vai ouvir depois, né? Se eu soubesse antes, eu estaria muito melhor. Não, você começa e deixa as coisas irem acontecendo e vai aprendendo no curso, né? Vai aprendendo no curso, no tempo, porque de qualquer forma você vai estar melhor do que uma situação como a da Ana, né? Como a da Ana, onde você vai chegar no fim dali da sua vida profissional e vai ter uma perda muito rápida daquilo que você juntou. Tá ok? Então, eu convido todo mundo a me seguir no Instagram, Audrey Conte, tá? Eu faço muitas palestras e muitas atividades de ensino de educação financeira e investimentos para homens, mulheres, crianças, empresas, tá? Então, me siga no meu canal do YouTube também. Quem não assistiu a aula número 1, a aula está no YouTube e ficamos aqui já combinados para a próxima semana. Próxima semana teremos a live número 3. Eu vou falar um pouquinho mais sobre tipos de investimentos e por onde começar e quais os propósitos, né? Por que esse tipo de investimento? Qual é a razão, a lógica de ter esse tipo de investimento? Então, espero todo mundo, espero na próxima aula e espero que todos tenham aí uns bons insights para começar a mudar a situação da sua vida financeira para melhor. Um beijo e boa tarde.